Bom dia a todos. É com muita satisfação que eu estou aqui hoje para fazer a abertura da 13ª Semaneca. A Semaneca já é um evento tradicional aqui nessa casa. A partir de hoje, às 10 horas, todo dia da semana vai ter a Semaneca. A Semaneca vai ter uma roda de conversa, vai ter conselho tutelar, vai ter aqui os pais, vai ter educação, saúde. E é muito bom esse evento. É um evento que a gente aproveita muito, porque fala das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? E os pais vão participar também. Gostaria aqui de ver essa casa hoje lotada de gente, e principalmente as nossas crianças, nossos adolescentes. Mas infelizmente não vai poder ser, porque nós temos uma obra aqui na roda da Câmara, e para mais segurança das nossas crianças e adolescentes, a gente resolveu então fazer através do canal do YouTube, que é só entrar na página da Câmara que vocês vão ver o evento. E é um trabalho bonito, é um trabalho que as pessoas vão ficar mais por dentro como é que funciona a Semaneca, né? E nós, mesmo em obra, não podíamos deixar de realizar esse evento, de tanta importância para nossas crianças e nossos adolescentes. Essa semana vai ser uma semana de bastante trabalho, e a equipe que vai realizar esse evento, uma equipe especializada que está aqui na Câmara, que gosta de trabalhar e gosta de mostrar o trabalho. Então vai ser muito importante. Espero que todos vocês acompanhem nós nas redes sociais, aí, como eu falei, no canal do YouTube da Câmara. E tenham todos um bom dia. Bom dia a todos e a todas. Estamos dando hoje início à nossa 13ª edição da Semaneca. Queremos cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Quero cumprimentar já de início aqui os nossos convidados, né? E as convidadas. Kátia Krever, aqui representando o Conselho Tutelar. A doutora psicóloga Jéssica. O nosso secretário de Assistência Social, Luiz Paulo. E a Débora Cassol, representando o Condica. Gostaríamos de estar de casa cheia, obviamente, né? Mas em razão da obra de revitalização da calçada e também, né, do pátio da Câmara de Vereadores, uma medida de segurança que nós adotamos, essa edição será exclusivamente online. O tema deste ano são os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Direito esses que iremos abordar no decorrer de toda a semana. A proteção das crianças vai muito além da família. O artigo 227 da Constituição Federal de 1988 diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar às crianças e adolescentes, como absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao lazer, à profissionalização, à liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O ECA traz um conjunto de leis próprias do Brasil, aprovado na Convenção sobre os Direitos da Criança. O Estatuto nada mais é uma Constituição que prevê a esse grupo todos os direitos fundamentais, como a educação, o lazer, a dignidade, a saúde, a convivência familiar e comunitária, a profissionalização e a proteção ao trabalho. De acordo com o artigo 3º do ECA, a criança e o adolescente possuem os mesmos direitos que quaisquer outras pessoas, além de outros visando o seu desenvolvimento. Na nossa conversa de hoje, vamos abordar um dos pilares do ECA, que são o direito à liberdade, respeito e dignidade. Para isso, eu vou fazer uma abordagem aqui. Então, uma abordagem aqui no artigo 15, que diz: a criança e o adolescente têm direito à liberdade,
ao respeito e à dignidade como pessoas humanas neste processo de desenvolvimento como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantido na Constituição e nas leis. Com base nisso, é que agora eu faço a provocação aqui e peço a manifestação dos nossos convidados de que como são garantidos esses direitos pelos órgãos públicos e como a sociedade pode também contribuir para que crianças e adolescentes cresçam com a plenitude desses direitos preservados. Para este primeiro ponto que a gente traz como debate e discussão aqui, eu vou passar a palavra já para a nossa conselheira tutelar, a Kátia Krever, né, que está conosco hoje. Então, Kátia, gostaria que tu fizesse essa primeira abordagem para nós. Venho primeiramente agradecer a oportunidade, né, de estar aqui representando o meu colegiado, o Conselho Tutelar de Charqueadas, aproveitar também para falar da importância da Semaneca, né? Estamos na 13ª edição, aonde esse compartilhar, né, de informações, de conhecimento, faz a diferença em toda a nossa comunidade. O que nós, quanto Conselho de Direitos, né, responsável por zelar pelas garantias de direito de crianças e adolescentes, efetivamente faz? Nós zelamos para que todos esses direitos fundamentais e outros sejam garantidos. Sabe-se que a realidade do nosso mundo atual não dá essa condição ainda de dizer que a gente garante os direitos, né? Nós, quanto Conselho Tutelar, aplicamos medida de proteção, né, diante de cada situação, de cada caso. Diante desses casos específicos, né, da liberdade, respeito e dignidade, é um dos índices maiores dentro dos nossos atendimentos. Temos muitas dificuldades de abordar isso com as famílias, né, no que diz o respeito ao direito da dignidade, né? Porque a gente traz uma cultura de que o pai e a mãe são meio donos, né, dos filhos. Então, se é meu filho, eu posso bater, eu vou educar da forma que eu quiser. Às vezes a gente ouve isso, né, durante os atendimentos no próprio Conselho Tutelar, né, de quando a gente vai fazer uma abordagem da não violência. Temos a Jéssica, que vai falar muito sobre isso e que tem muito a acrescentar sobre o quanto a violência traz no desenvolvimento, principalmente o prejuízo no desenvolvimento, principalmente da criança, né? E que não é à toa que essa lei foi conquistada, né? Porque ele tem um efeito muito maior na criança e no adolescente. Então, efetivamente, o que o Conselho faz é aplica as medidas, né? Tenta articular a rede para que a rede funcione de uma forma adequada e eficaz, para que a gente tenha um sucesso com essa criança e adolescente. Sobre a dosagem da educação, né? Acho que é uma fala que a Jéssica talvez vai abordar com melhor destreza. É muito difícil essa questão de dosar como educar um filho, né? E nós, quanto Conselho Tutelar, às vezes as pessoas acham assim que o Conselho Tutelar é para dar conselhos, né? E a gente não é para dar conselhos, na realidade, porque se eu for dar um conselho, eu vou dar um conselho referente àquilo que é a minha vivência. E a minha vivência é diferente da vivência da Paula, da história de vida da Paula, é diferente da história de vida do Luiz Paulo, diferente da Jéssica, diferente da Débora, né? Quando a gente fala na funcionabilidade da família, cada família funciona da sua forma, né? Não dá para dizer é errado ou é certo, né? Então, nessas abordagens, a gente tem que tomar muito cuidado. Acho que a questão dos direitos que a gente aborda, do direito à liberdade, no artigo 15, que fala sobre o direito de ir e vir, eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer essa abordagem meia rápida, assim, porque a gente também não tem muito espaço, mas acho que vale a pena pincelar, das questões de que antigamente não existia esse direito de ir e vir para criança e adolescente, como opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar
a gente acha que é muito surreal isso, né? Dizer que uma criança não tem direito de brincar. Mas hoje ainda tem criança que não tem direito de brincar, né? E que talvez não chegue até o conhecimento do Conselho Tutelar essa situação. Mas o que aconteceu? Através de muita luta, esses direitos foram conquistados através do Estatuto. E é uma coisa importante tu poder ir e vir. Eu acho esse do ir e vir, eu acho que é uma coisa que é bem... pode-se dizer, em algum momento foi bem polêmico. Não sei se vocês lembram que teve a questão de que uma portaria determinou que crianças e adolescentes não estivessem na rua a partir das 10. Teve carteirinha no Conselho Tutelar. E por que isso caiu? Porque isso não é legal, cada caso é um caso, né? E aqui a gente pode abordar também as questões de bailes, reuniões dançantes, né? Isso tem no artigo 149, é bem específico, que quem determina essa idade e permanência é o juiz, através de uma portaria. Então, se eu sou dono de um salão de festa, eu vou promover uma festa, eu vou peticionar o juiz isso e ele vai me dizer... de que tal a tal hora. Então, aqui diz, ir e vir a logradouros públicos, espaços comunitários, salvo as restrições legais. É isso que quer dizer as restrições legais, né? Porque não é qualquer ambiente que é adequado para criança e adolescente. Então, são essas restrições legais que vão dizer aonde que está a faixa etária para essa criança estar. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, eu acho que isso também é uma parte muito importante, né? Que a gente, no dia a dia, a gente encontra muito a questão da alienação parental, né? Pais separados proíbem os filhos de conviver com uma outra família, né? Então, isso é um direito garantido, né? E que a gente tem que lidar com isso, e que não é eu, Conselho Tutelar, que vou garantir. E é isso que a gente está tentando buscar, né, hoje para o Conselho Tutelar, quando a gente fala na legalidade. Eu vou zelar por essa garantia, mas quem vai garantir vai ser o juiz. Se eu não tenho essa garantia de conviver com a minha família, a família afetada entra com uma ação judicial requerendo isso e apontando que sofre uma alienação parental, né? Então, essas condições, assim, todas a gente precisa trabalhar mais, né? Buscar o refúgio, o auxílio e a orientação. Antigamente, capaz que uma criança teria o direito de buscar ajuda num conselho tutelar, no Ministério Público, no Judiciário, e hoje ela tem essa garantia, ela tem uma primazia de atendimento, né? Se ela for lá, ela vai ter que ser atendida, ela vai ter que ser ouvida no que ela precisa. Respeito. Vamos ver mais alguma coisa que a gente pode... A gente vai falar específico no 18, depois na segunda parte, né? Então, acho que fico por aqui. Passo agora para a Jéssica, né? Sim, agora com a palavra a psicóloga Jéssica, né, para fazer um pouco uma fala nesse sentido, né? A gente fala tanto que a criança é prioridade absoluta, né? Mas precisamos garantir esses direitos às crianças. E como é que a gente faz isso, né? Então, primeiramente, eu agradeço o convite. Para mim é uma satisfação estar mais um ano, né, podendo aqui não só trazer mais ainda essa ênfase de algo que eu acredito tanto, que é trabalhar com criança, adolescente e a orientação de pais. E ouvindo, né, a Kátia trazendo exatamente essa realidade, o que me faz entender hoje, uma das maneiras que nós conseguimos respeitar os direitos das nossas crianças, né, é olhar para eles como um sujeito, né, olhar para eles como um ser humano em formação, como alguém que está em processo de construção, né. Às vezes nós acabamos subestimando ou até mesmo lidando com as crianças como se eles não tivessem nesse processo, né. Então, quando ele for adulto a gente se preocupa. Estamos muito enganados quando a gente pensa isso, né, porque quem são os seres humanos que nós temos formado, né. Então, acredito que quando nós começamos a pensar no que a família pode dar como suporte, né, o que a família tem prestado como um suporte para que essa criança se construa, talvez a gente vai com princípios muito lá na raiz, né? Porque eu acredito que respeitar a etapa que essa criança se encontra é uma das maiores maneiras que nós precisamos aqui entender, né?
E isso através de conhecimento, né? Através de conhecimento, através de entendimento de que cada faixa etária, cada criança, ela vai poder dar conta, né, de algumas demandas. Em algumas áreas ela ainda não vai conseguir dar conta, principalmente nas áreas emocionais, né? Então a criança ela ainda não compreende o não em muitas faixas etárias, ela ainda não compreende que naquele momento ela não vai conseguir ou que ela não vai poder. E como essa família vai conseguir fazer esse entendimento sem que ela compreenda em qual momento o filho dela está vivenciando. Então, acredito que uma das prioridades, né, que nós temos é que a família possa se embasar de muito conhecimento, né? E isso eu acredito que também é o meu compromisso enquanto psicóloga, né? Porque todas as famílias que eu acompanho, eu oriento os pais, né? Então, eu não consigo fazer isso de forma separada. Então, eu sempre digo, não vai ser uma criança que vai entrar dentro do meu consultório e que eu nunca vou ver esses pais, não. Tem pais que eu vejo todo mês, às vezes eu vejo 2 ou 3 vezes no mês, dependendo da demanda. Por quê? Muito do comportamento das nossas crianças, dos desafios, né? Vocês que trabalham muito com famílias, nós conseguimos perceber que é um ajuste familiar. É um ajuste familiar. Se a família não tiver essa disposição para compreender o que ela pode oferecer, né, para essa criança, realmente nós não podemos exigir que essa criança consiga se desenvolver essas competências de forma adequada, porque esse é o pilar que nós iremos dar, que nós iremos oferecer para essa criança. Claro que aqui entram algumas questões que muitas vezes nós acabamos encontrando, que muitas vezes essa família não tem um suporte, né? Muitas vezes essa família não tem o mínimo para sobreviver, muitas vezes essa família ela não tem o básico. E aqui a gente começa a se questionar, né? Como poder oferecer um suporte, sendo que eu também não tenho esse suporte, né? Então, eu acredito que muitas vezes a família, o pai ou a mãe, aqueles que representam esse papel de autoridade, não tiveram esse processo de cuidado, de zelo, de respeito, né? De poder levar em consideração que alguém que está em desenvolvimento e para se desenvolver, por exemplo, brincar, né? Como a Kátia bem falou, é uma das maneiras essenciais para o desenvolvimento das crianças. A gente precisa oferecer espaços para que as crianças possam brincar, porque a maneira com que elas percebem o mundo e a maneira com que elas expressam tudo aquilo que elas estão compreendendo. Tanto é que o atendimento infantil, ele é baseado a partir da brincadeira, né? Então, às vezes, o pai e a mãe pensam, vou levar no psicólogo, mas só para ficar brincando. Estamos bem enganados. A partir da brincadeira, às vezes eu sou a mãe, né, que estou ali com raiva, lidando, não estou conseguindo dar conta, não estou conseguindo dar limites, ou às vezes eu sou aquele pai que estou cansado, que chega do trabalho, que nunca dá tempo. E ali na brincadeira a gente consegue externalizar o que a gente está sentindo. Por isso eu acredito que a família também precisa de um olhar. A família precisa de um cuidado, a família precisa de um zelo, porque como exigir de um pai e de uma mãe um cuidado, um zelo, um respeito com uma criança, sendo que eles também não sentem que eles tiveram isso. Porém, cada coisa é uma coisa, né? Eu sempre gosto de dizer isso para os pais. Talvez lá na tua educação isso não foi visto, mas olha que privilégio que tu está tendo de poder oferecer isso. Olha que privilégio que tu está tendo de oferecer para alguém não precisar ter marcas e sofrimentos que tu vivenciou para que esse alguém se construa. Olha que privilégio, né? Porque às vezes, carregados de rancor e de raiva, e às vezes até mesmo de traumas, essa criação, né? Essas explosões, essa maneira de lidar, né? Com a educação da criança, sem que seja de uma forma respeitosa, fala muito mais de um desequilíbrio, né? De uma falta de suporte, né? Então, eu acredito que para que a gente possa proteger a nossa criança, para que a gente possa gerar esse respeito, nós precisamos olhar onde que ela está inserida. Então, sempre para que eu possa, inclusive, intervir, né, naquela família, eu preciso entender todo o funcionamento daquela casa. E quando a gente entende, né, todo o funcionamento daquela casa, como as regras acontecem, como os limites acontecem, se eles não acontecem, né, de que forma que isso está acontecendo, nós conseguimos compreender até que ponto essa criança está sendo respeitada ou não. Quando eu dou uma tela para uma criança, né, e eu digo para ela, agora tu fica aqui com essa tela, eu estou desrespeitando meu filho, né? E aqui eu trago até inclusive uma polêmica. Eu desrespeito meu filho. Por falta de informação, eu permito que o meu filho seja bombardeado por muitos estímulos, num cérebro que está em formação, num cérebro que precisa de outros estímulos, de um cérebro que não precisa ficar hipnotizado. E aí, aqui, inclusive, a minha chamada, né, para que a gente possa se reavaliar enquanto pais, responsáveis, inclusive adultos, né? Nós ficamos anestesiados, né, muitas vezes, pela rede social, por tantos estímulos, e às vezes a nossa vida tem sido conduzida a isso, né? E até que ponto nós estamos respeitando que essa criança, esse cérebro não suporta
tantas informações. E até que ponto a gente leva isso de uma forma cuidadosa, a ponto de que eu sei que se a gente for nessa direção, vai ser a direção contrária da maioria. Mas é porque eu amo meu filho, eu amo minha família, e por isso eu vou colocar esses limites. Essa reflexão que tu traz, Jéssica, é extremamente importante. Que nós estamos aqui falando para as pessoas sobre a questão dos direitos da criança e do adolescente. E a responsabilidade que é do poder público, é da sociedade, é da família. E o papel da família neste contexto todo que tu coloca, né, tu nos traz. Na verdade, a gente tem que se perceber enquanto responsáveis, sendo mãe, pai ou o próprio responsável pela criança, como a gente está lidando com este momento tão difícil que nós estamos vivendo. Né? Uma sociedade que passa por um momento bastante delicado, né? E que nós sabemos que pós-pandemia ainda foi muito pior do que já era antes, né? A sobrecarga da família diante de tudo isso, e aí vem a responsabilidade dos adultos em relação à criança, né? Então, excelente essa reflexão e trazer isso. Mesmo alguns não gostando de ouvir, é necessário que a gente fale, né? E muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Eu sempre costumo falar essa frase porque precisa ser dito mesmo, né? Mas agora vamos passar então para o secretário Luiz Paulo, secretário de Assistência Social. Como é que o poder público, a gestão, né, diante da Secretaria de Assistência Social, tem conduzido este processo assim, de garantia dos direitos da criança e adolescente em relação a esses aspectos que a gente está discutindo aqui, secretário? Bem, a gente primeiro cumprimentar o pessoal que está nos ouvindo em casa, né, ou em qualquer momento pela internet, e dar o bom dia. A questão social, eu acho que abrange muitas famílias que nós lidamos, por exemplo, na assistência social, e que a gente aos poucos vai se detectando os problemas que tem na questão da criação, né, por não ter uma família que tem toda a estrutura que deveria ter para ter a igualdade para todas as crianças, vamos assim dizer. Daí entra a questão de talvez na própria administração pública, não só na assistência social, mas fazer um conjunto de uma rede de trabalho que pudesse chegar mais quando a gente detecta certos problemas que acontecem. Quando vão nos procurar, porque geralmente é por falta do alimento, né, por exemplo, vai lá naquela busca do alimento, mas a gente parando para receber, eu tenho o hábito de trabalhar de porta aberta, de receber as pessoas para conversar. Nessa conversa que a gente faz amigável com as pessoas, a gente detecta as dificuldades que tem ali dentro daquela família, que poderia se trabalhar de maneira a poder ajudar a melhorar a questão. Às vezes não é a questão do maltrato também só, mas às vezes é uma questão assim de visão, talvez de criação anterior. Tem pessoas que... Eu estou há muito tempo na assistência social, seguidamente eu trabalho na assistência social, e o que eu vejo, assim, por exemplo, que... Eu trabalhei, por exemplo, com a menina lá que foi mãe solteira, né? Depois eu vi que ela se tornou uma mulher com mais filhos, depois eu vi ela se tornar a avó, né? E vejo depois a bisavó. E aí eu vejo que os filhos e os netos dessa avó continuam... Hoje eu estou na assistência social de novo, eu chego lá e encontro os filhos, né? Os netos daquela senhora que eram uns netinhos, hoje estão casados com filhos, e a situação deles não mudou na questão social. E isso é um ambiente que fica, eu acho que fica um pouco viciado, e que a gente poderia trabalhar isso não como crítica, de achar que as pessoas não estão evoluindo, não é isso, mas de ver que há possibilidade, que há condições de mudar a condição daquela família, daquelas crianças que estão ali, que serão futuros adultos. O que eu vi naquela família? Que a assistência social ficou dando comida, fazendo benefícios, aquela coisa toda, dando uma palmadinha nas costas, mas não foi ajudado eles a evoluir no sentido de que as próximas gerações deles que viessem saíssem daquele sistema viciado, aquele sistema que ficou comprometido a vida inteira. Não houve uma melhora para aquelas crianças. Então eu acho que na própria escola poderia ser feito um trabalho nesse sentido, para que aquelas crianças ali no futuro já tivessem outra visão de mundo, de vida. E assim por diante, em todos os cantos do que tem necessidade para ajudar na transformação das coisas. Eu vejo que, como criança, quando eu estava lá no Conselho Tutelar, eu fui no primeiro conselho da cidade, eu participei, fui conselheiro, e lá eu vi que também tinha os problemas, e aí já não era só por questões econômicas, tinha pessoas com poder econômico bom, e que também tinham dificuldades com relação à questão dos filhos, né?
Então a gente precisa, eu acho que, trabalhar muito. Acho que o poder público, vou ser sincero, a gente está fazendo um trabalho, tenta resolver, mas eu estou sentindo que nós estamos sendo só bombeiro. A gente está sempre apagando incêndio. Eu tive na saúde pagando incêndio. Não se consegue fazer projetar uma coisa que possa ajudar a desconstruir, né, o que está lá mal. E na assistência social também estou vendo que a gente só fica apagando incêndio. Precisa algo mais, né? E eu acho que a gente tem profissionais hoje trabalhando, contratados, que poderiam nos ajudar nesse sentido. Eu tenho enxergado muito isso nos últimos tempos, Paulo. Não sei, tu também que é vereadora, eu vejo que nós poderíamos, daqui a pouco, fazer algo mais, dar um passo mais à frente. Não é no sentido que parece que eu sinto que nós não vamos resolver tudo isso assim da noite para o dia. Não vai ser rápido. Mas que se comece alguma coisa, porque tudo tem que evoluir, né? Que os próximos que virem aí para administrar, seja lá quem for, pense em dar continuidade para aquilo, não zerar tudo e começa tudo diferente, de maneira, não sei de que jeito, com a cabeça lá, né? Não, uma questão de olhar que realmente a sociedade está precisando. E isso é uma área que a gente vê que precisa muito, e me incomoda essa coisa de ver que não há evolução nas pessoas, que não aumenta as oportunidades para as pessoas. E hoje a gente precisa se preocupar. Começa com a alimentação. As histórias que tem nas famílias, às vezes, são bem complicadas. Mas a gente olha para a criança e pensa, como é que essa criança vai ficar porque o pai tem tal problema, porque a mãe está vivendo não sei de que jeito? Como é que essa criança vai ficar sem ter uma assistência alimentar, pelo menos? Né? Isso é uma coisa que, no fundo, é o primeiro passo que tu dá. Mas a gente não pode ficar só dando cesta básica a vida inteira. Não tem que parar também, né? Porque agora nós vamos mudar, vamos ter que se virar. Tem que dar sim, não pode deixar faltar, mas tem que pensar algo mais. Talvez, quem sabe, provocar essas famílias para dar algum tipo de retorno, ou criar projetos que nós possamos avançar, para que, pelo menos eu sonho, que o Conselho Tutelar comece a diminuir a demanda que ele tem hoje, nessas questões com relação à criança. É tudo que eu vejo, assim, que haja evolução, né? Tem uns recursos que estão aí no orçamento, que a gente está vendo projetos para usar em benefício dessas famílias, fazer projetos com eles participarem junto, e temos que gastar esse dinheiro até o fim do ano, começar esses projetos. Fui lá ver o orçamento, tinha lá, vamos trabalhar em cima disso e ver essas famílias que possam ter a possibilidade de fazer essa mudança, ou essa melhora de visão, de eles também não ficar acomodados, de que está tudo muito bom, está simples, é só pegar o rancho lá, está tudo resolvido, lá outra coisa paga um pouco da minha conta de água, de luz, e nós vamos se acomodando, e não tem como sair da inércia, né? Eu acho que isso aí tinha que acontecer, assim, um processo de progresso nesse sentido, de haver de botar nas pessoas uma expectativa, uma esperança de que ela pode mudar a vida dela, a situação que ela está vivendo neste momento, na questão social. Não ficar só naquela dependência, só esperando o que vai acontecer, que eu acho que quando tu não tem nada, é o que tu tem que correr atrás, tu tem que buscar. A família, não recrimina a família que faz isso, né? Mas penso eu que deveria, assim, por um momento que tu está vivendo uma situação difícil na tua vida, tu ter essa assistência toda, mas daqui a pouco tu te resolveu e vai em frente. E a gente vê que são poucos que fazem isso. Poucos vão lá dizer para nós, olha, muito obrigado por tudo que vocês me ajudaram, tudo que foi bom aqui, agora eu arrumei um emprego, agora a minha vida já está de novo nos eixos, agradeço, vou deixar para outro. Já vi acontecer isso. Já teve pessoas que vão procurar a gente para dizer isso para a gente. É confortador saber que, então, dá esperança de que pode acontecer com os demais também. Mas a gente vê que é muito raro isso acontecer. Mas acontece, a gente fica até emocionado quando vê a pessoa ir lá agradecer. Agora eu resolvi, está tudo bem, eu estava com dificuldade, agora veio o meu benefício que eu estava esperando, porque o INSS demorou muito para me dar, então agora eu vim agradecer, não vou precisar mais, vou deixar para um outro que precisa mais do que eu. Então, dá para a gente acreditar, né, que é possível, né? Eu acho que seria isso que eu teria para colocar nessa tema aí, né? É isso mesmo, secretária. A gente fica pensando aqui, né, que a Semaneca, a semana do ECA, para discutir o Estatuto da Criança e do Adolescente, os seus direitos, né, fundamentais, é justamente para a gente poder pensar nessas questões. Nós precisamos cada vez mais de políticas públicas nas diferentes áreas, seja na assistência, seja na educação, seja na saúde, né, da criança e do adolescente. Nós precisamos investir muito. Eu sempre digo que investir na educação, assim como também investir nas crianças e adolescentes,
não é gasto, né? É um investimento que a gente está fazendo para o futuro, para o presente e para o futuro, né? Então, que a gente tem que ter toda essa questão da construção de uma rede de proteção, de atendimento, né, para dar o suporte para as secretarias, para o conselho, para o CONDICA, enfim, para todos aqueles que fazem a defesa dos direitos dos pequenos cidadãos e cidadãs, né? Eu acho que, aproveitando o gancho assim, que o Luiz Paulo falou da questão de apagar incêndio, é exatamente como a gente, Conselho Tutelar, se vê no dia a dia. A questão da alimentação, para mim, é prioridade, como para todos vocês, e a gente, às vezes, se vê fazendo requisição para o CRAS, para que eles possam atender essa família que tenha dificuldade de alimentação. Daí a gente pensa assim, a criança não tem comida, né? E daí, quando é que a gente vai ter oportunidade de garantir o lazer, né? O direito ao lazer fica em último, porque a gente nunca... Eu acho que a gente, na realidade, quanto Conselho Tutelar, a gente nunca fez um trabalho direcionado ao lazer de crianças e adolescentes, porque a gente está sempre na ponta da alimentação, das necessidades básicas, de escola, de acessibilidade, né? E o lazer é tão importante quanto para o desenvolvimento dessa criança e adolescente. Eu acho, Kátia, que uma das coisas piores que há é a questão da violência e da fome, né? Então, a gente tem que estar sempre buscando projetos como Fome Zero, como a gente, né, sabe que existem programas do governo federal, estadual e municipal, precisam, sim, investir na questão da Fome Zero, né? O CRAS, agora, um tempo atrás, há bem pouco tempo, fez um curso, proporcionalizou um curso para adolescentes de barbeiros. Eu achei o máximo, né? Porque eles estão se preparando. E eu vejo tanto assim, inclusive a questão da fome levar crianças e adolescentes para a questão da drogadição, para o crime, porque a gente sabe que o crime organizado às vezes dá um benefício muito maior, né? Acho que a gente tem que ver esta realidade que está nos apontando todo dia, que é um retorno maior e mais fácil, e é assim que a gente está perdendo as nossas crianças e adolescentes. Então, é importantíssimo a gente tentar reverter essas garantias, né? Ao invés de ter que priorizar só a questão da comida, a gente também vê a questão da profissionalização, a questão do lazer de criança e adolescente como um todo, porque é um desenvolvimento integral, né? Então, não é só na saúde, só na educação, só que acho que a gente ainda vai demorar bastante tempo para conseguir, né, esse desenvolvimento integral. Então, agora eu vou passar para a Débora, que é conselheira, né, do CONDICA, aqui representando o CONDICA, né, Débora, para te falar um pouquinho assim, sobre o trabalho do CONDICA, que o CONDICA tem feito, né, para que também possa contribuir nessa questão de que a gente trata aqui, né, contribuir para que esses direitos da criança e do adolescente prevaleçam, né? Bom dia a todos. Agradeço o convite também. O CONDICA foi convidado. Hoje eu estou representando o CONDICA. Bom, o CONDICA, a gente auxilia as entidades em projetos. Quando aquela entidade muito nos procura, o papel do CONDICA é auxiliar em projetos. Mas é também fazer as eleições do Conselho Tutelar, são feitas com o CONDICA, a rede de proteção, a gente participa da rede também, e a rede de proteção, a gente pensa hoje em dia que a rede tem que sair mais do papel, que é o que vocês também já falaram, a gente tem que se unir e fazer com que essa rede funcione mais, com projetos, com ONGs. Isso que a Kátia falou é muito importante sobre não dar o peixe, mas sim ensinar a pescar. Esse dos papéis que a gente pensa sobre isso hoje em dia no CONDICA, de auxiliar as entidades e as ONGs que nos procuram a fazer alguma coisa para aquilo acontecer, né? Hoje nós temos em torno de 40 entidades cadastradas no CONDICA.
temos escolas e entidades, assim, nós temos em torno de 40 entidades cadastradas, mas nem todas estão ativas. E agora a gente vai fazer de novo uma busca, até já aqui para o pessoal que esteja escutando, qual entidade que tiver interesse de se cadastrar, que entre no site do Condica, que tem lá na página da Câmara, e se cadastre, porque a gente está abrindo novas, vai ter mais vagas, para que o pessoal entre com a documentação para o Condica, certo? E era isso mais, gente. A gente auxilia mais entidades, em projetos e ONGs. O Condica teve agora essa tarefa, como a Débora disse, né, de organizar toda a eleição do Conselho Tutelar, na qual a Kátia foi reeleita, né, e a gente já aqui manifestou na Câmara, parabenizando a todos por terem participado do processo, se colocarem à disposição, né, para continuar na defesa dos direitos da criança e do adolescente, né, porque não é tarefa fácil, né, a gente sabe que na verdade, é um processo difícil, que tem que ser muito bem conduzido, uma responsabilidade enorme, né? E o Condica, ele vem acompanhando todo esse processo do trabalho do Conselho Tutelar, né? E quando eu acho que a gente vê assim, e o Condica tem essa questão da possibilidade de financiamento de projetos sociais, né? Ele cumpre esse papel também de ter esse cuidado na garantia dos direitos através de outras, de parceiros, de organizações governamentais, né, ou não governamentais, para que desenvolvam projetos, né. Isso é importante, que dentro da comunidade, né, que tem os bairros, as vilas, que as pessoas tenham essas iniciativas de projetos, né, e a gente tem tantos, a nossa cidade, ela tem isso de bom, né, também, que é ter essas escolas de futebol, esses grupos, né, são CTGs. Então, é uma variedade de oportunidades que são dadas e que podem ser financiadas pelo Condica, né? Paula, oi, Kátia. É muito importante essa questão do financiamento, porque nós, quanto Conselho Tutelar, a gente consegue apresentar uma estatística de onde a gente demanda mais trabalho, né? E isso vem ao encontro dessas questões que a gente acaba cobrando sempre do poder público, né? Mas no Estatuto está bem claro que é dever de todos, né? De todos. Então, o que acontece com essas ONGs que se apresentam, né, e diante dessa demanda que a gente traz, cada entidade pode apresentar um projeto, não precisa ser um projeto mirabolante, né? Mas um projeto que atenda a essa necessidade. Hoje a gente fala muito na questão da escola de paz, que é o meu sonho de consumo, né? Eu já vou para o meu 6º mandato como conselheira tutelar e não quero sair do Conselho Tutelar sem isso existir, porque eu acho que é essa base de família que a gente precisa hoje, essa maior dificuldade que a gente tem de como lidar com os filhos, né? Acho que o Estatuto é maravilhoso em todos os seus artigos, né? Mas acho que se perdeu em algum momento a questão do lidar com os filhos, de tu dar a liberdade que ele precisa, mas uma liberdade comedida e cuidadosa, né? Porque não se acabou com a instituição família, com pais e mães. Aproveito aqui para falar o que eu friso muitas vezes, o Luiz Paulo, como já foi conselheiro de primeiros mandatos, sabe de como a gente chegou no Conselho Tutelar. Meu primeiro mandato foi bastante difícil, porque a gente vem com uma visão do que é o Conselho Tutelar, achando que tu vai fazer e acontecer, e vai fazer milagre, né, e vai realmente garantir direitos, e não é assim na prática. Mas dizer assim, ó, que também a nossa forma de trabalho, quando chegamos, pode ter sido muito errada, né? De talvez em algumas abordagens, vou fazer meia-culpa, porque eu também posso ter feito isso em algumas vezes nos meus atendimentos, da forma errada de que a gente fazia abordagem com esses pais, né? Porque a gente também não pode tirar a autoridade, eles são a autoridade máxima sobre os filhos. Mas talvez eles pratiquem alguns crimes sem saber, sem compreender, e é como a Jéssica trouxe, tudo é uma construção, sim, né? E eu falo bastante, assim, sempre quando eu tenho oportunidade, de que somos uma história. Eu trago a minha história de vida, eu trago o que eu vivi na minha infância, como eu fui tratado com meus pais,
né? Mas nem todo mundo é igual, cada um tem a sua vida, né? Se eu sofri violência na minha infância, talvez eu reproduza, mas talvez seja o momento de romper esse ciclo, né? E de ver que realmente essa... Não, mas para cada família ter esse entendimento, né? De que, vamos acordar, né? E que a violência não é o melhor caminho, com certeza, né? A violência só traz mais violência, e se eu fui tratado com violência, eu vou reproduzir a violência em qualquer momento da minha vida, né? Mas essa questão dos projetos é importante, e eu vejo ainda a nossa sociedade muito acomodada quanto a isso, né? É claro que tem que ter responsabilidade e dedicação, uma ONG, né, que apresente um projeto assim, que possa atender pais e mães, mas é o básico que a gente precisa, né? E eu não sei quanto que tem de dinheiro no fundo hoje, mas eu sei que tem dinheiro no fundo, então, de repente, vamos organizar aí um edital para poder abordar isso, porque a gente sabe que o poder público não consegue, né, acolher todas as demandas que a gente tem, né? Atendimento psicológico, gente, aumentou muito a demanda por causa da questão do Covid, da pandemia, e a gente não consegue, a gente sempre tem uma demanda reprimida. Com certeza, essa nossa conversa, esses apontamentos que vocês estão fazendo, né, é extremamente importante, porque a gente precisa perceber aonde nós temos que avançar. É com mais psicólogos para dar o suporte necessário à família? Sim, então vamos ter que ver de que forma a gente vai conquistar isso, né? Algo que é das pessoas por direito, mas que a gente precisa trabalhar exatamente isso, né? E agora a Débora falando, né, que a lei precisa, as coisas precisam sair do papel. O ECA é uma lei protetora de direitos maravilhosa, como a Kátia afirmou, mas ela precisa ser transformada em realidade na prática, né? Não apenas ali. O ECA ali é muito completo, né? Na sua plenitude de prever direitos, né? Mas precisa que ele saia dali, extrapole e se torne uma realidade, né? Mas uma segunda provocação agora eu faço a vocês, relacionando o artigo 18A. Vou apenas ler o artigo para que as pessoas saibam do que nós estamos tratando, né? A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados, sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Essa nova redação foi incluída na Lei 13.010, de 2014. Muito se fala que só uma palmada, mas muitas vezes isso pode gerar traumas na vida adulta dessa criança. Então, a pergunta que eu faço a vocês, né? Como trabalhar uma educação adequada e sem agressões dentro da família? Uma vez que, infelizmente, as estatísticas, os dados, eles mostram, assim, a crueldade, né? A violência contra crianças e adolescentes, contra inocentes que não tem nem como se proteger, né? Pela força física ou psicológica de um adulto ou de uma outra pessoa. Então, como é que a gente lida com isso, né? E a gente vai começar essa abordagem com a nossa psicóloga, né? Jéssica, o que tu diria para nós em relação a esta pauta? Então, né, eu acredito que essa pauta, ela gera muita polêmica, né? E que bom que ela hoje está aqui para que a gente possa debater, pensar, né, refletir, reavaliar o que precisa ser reorganizado e reaprender, né? Então, eu acredito que esse processo, né, inclusive que a gente vem falando, assim, né, esse ciclo que a família vem seguindo, essa cultura, né, como o secretário falou, né, a questão de como as coisas elas vão seguindo, né? A gente vai ver às vezes, tu vai tentar entender, já foram 3 gerações que aquilo vem acontecendo de forma repetida, mas é porque não se teve um outro modelo, não se teve o sair, né, daquela realidade, conseguir, como eu digo muito para os adolescentes, eu preciso que tu tenha uma visão de drone, eu preciso que tu olhe a situação de cima, porque dentro da situação, a realidade ela é outra, né? Inclusive a emoção que a gente vai tendo, ela vai baseando as nossas atitudes.
E essa questão do bater, da palmada, né, dói muito nos nossos ouvidos, né? Nós que trabalhamos diariamente com famílias e com crianças, quando muitas vezes, sem querer, querendo, né, os pais dizem, mas eu bato e bato mesmo, eu apanhei e não morri, olha aqui como que eu tô, né? E normalmente são falas que são validadas, né, pela sociedade, e normalmente as pessoas falam com muito orgulho, e isso me entristece e chega a me doer, né, quando eu já inicio dessa forma. Porém, quando eu inicio uma fala, né, ouvindo uma família trazendo isso, eu penso, nossa, nós temos muita coisa para reconstruir, né? Porque aqui talvez por trás dessa fala existe aí todo um aprendizado, existe aí toda uma maneira, né, com que foi educado esse pai, essa mãe, e que realmente talvez a gente possa pensar, existem grandes pessoas que tiveram uma educação talvez que não foi tão adequada, mas que passaram muitos desafios e dificuldades e sofrimentos para hoje serem quem são, né? E aí muitas vezes eu questiono, tu gostaria que o teu filho, né, ou a criança que hoje tu tem responsabilidade, passasse exatamente pelo mesmo caminho que tu passou, para que ele se tornasse um pouquinho de quem tu é? Normalmente a fala é de que não, né? Porque exatamente quando a gente começa a pensar nisso, pensar na violência, por si só, nós já entendemos que ela não resolve nada, né? E resolver violência com violência, outra fala, né, que eu escuto muito é, se o meu filho apanhar na escola, eu vou bater nele em casa. E aí, normalmente eu pergunto isso para os pais, tá, mas tu quer que teu filho continue batendo nos outros, então, porque tu vai bater nele ensinando ele a não fazer mais. E às vezes a gente não se dá conta, né, da maneira com que nós conduzimos a nossa criança, e exatamente, uma palmada, ela faz muita diferença, né? Ela faz diferença porque ela te limita, ela pune, ela te bloqueia, e se a gente está falando, pensando em responsabilidade de educação, né, de ensinar alguém a lidar com seus problemas, de ensinar alguém a lidar com seus conflitos, de ensinar alguém a lidar com o erro, né? Porque é exatamente isso que a punição gera, né? Eu estou lidando com um erro, então eu fui lá, eu quebrei um copo e eu vou apanhar porque eu quebrei o copo, mas acidentalmente eu quebrei esse copo. Eu preciso aprender que o copo é de vidro e que talvez esse lugar que eu coloquei ele não é tão adequado, que da próxima vez eu preciso ter um cuidado. Então, normalmente eu sempre gosto de trocar essa fala de castigo, né? Normalmente tento não usar, eu sei que isso já vem muito repetido, né, dentro da nossa cultura, mas de consequência. A gente precisa ensinar essa criança que existe uma consequência. E essa consequência, ela precisa ser de forma imediata e proporcional àquilo que aconteceu. E aí, às vezes, confunde os pais, né? Ah, então quer dizer que então, se ele bateu no amigo, eu tenho que bater tanto quanto. Não. Quando eu falo de ser proporcional, é de que se eu risquei na parede, eu preciso ter uma ação de que eu vá limpar. Eu preciso entender que sujou, né? Então, por exemplo, eu comi, empurrei o prato para lá, agora azar, minha mãe que limpe. Não, só um pouquinho. A gente vai pegar o prato, a gente vai colocar na pia. Normalmente, cada situação a gente precisa avaliar para entender, claro, existem crianças mais desafiadoras, existem configuração de família onde a gente está falando aqui do ideal, né? Porém, a gente vive muitas vezes o real. Então, eu sempre gosto de ter esse contraponto, o ideal e o real. O ideal é que os pais não gritem, o ideal, né, é que a gente não chacoalhe, que a gente não tenha essas atitudes, porém, estamos falando do real, né? De muitas vezes, às vezes, o pai chegar numa carga horária exaustiva de trabalho, uma demanda muito grande para tentar dar conta, chega em casa, às vezes, 2, 3 filhos brigando ou tentando, né, divergir ali por atenção, e muitas vezes esse pai vai ter uma ação mais imediata com base na emoção que ele está tendo nesse momento, né? E falar em não bater muitas vezes gera nos pais uma culpabilização, né? Então, eu sou um pai ruim, eu sou a pior pessoa do mundo. E, na verdade, falar sobre isso é para que a gente possa ter novas ações, não para culpabilizar esse pai, mas para esse pai e essa mãe começar a avaliar de que será que, com essa atitude que eu tive com o meu filho agora, e normalmente eu sempre sugiro, se tu tá com muita raiva, não faz nada. Enche a tua boca de água, dá uma volta, dá uma respirada, vai dar uma caminhada e depois tu volta. Porque se a gente for resolver as coisas, inclusive nós adultos, né? Se a gente for resolver as coisas entre nós, quando a gente está com muita raiva, normalmente a gente vai falar coisas que a gente nunca falaria. E com as crianças é a mesma coisa. E pior ainda é porque eles realmente não conseguem se defender, eles são menores. E além disso, dentro do desenvolvimento, né? Que a gente está falando de palmada, mas eu acredito, né? A realidade que chega no Conselho Tutelar são realidades muito maiores. Né? A gente está falando aqui de espancamento, a gente está falando aqui de agressão, e normalmente eu sempre trago isso para os pais. Às vezes a gente ouve notícias, né, de pais, né, que acabaram batendo tanto numa criança que a criança acabou vindo a falecer, e às vezes a gente fala que horror, né? Como que foi fazer isso?
nunca começou lá naquele extremo. Começa eu dando um chacoalhão hoje, eu dando uma palmada, e eu dando... Porque o que acontece? O comportamento ele vai piorando. E cada vez eu vou tendo que ir aumentando a minha força e a minha agressão. Então, a tendência de quem entra dentro desse ciclo é nunca conseguir sair. Jéssica, agora o que eu faço? É conseguir trabalhar a comunicação, é conseguir trabalhar o diálogo, é trabalhar limites desde cedo, desde muito pequenininho, entender que existem regras. Eu gosto muito de falar combinado. Eu vou fazer um combinado contigo, pode ser? E para as crianças é um desafio muito grande respeitar combinado, principalmente porque em alguns lares os combinados não funcionam, né? Então, se o adulto ele não faz a parte dele, não tem como a gente esperar que a criança vai fazer. E exatamente, claro que aqui a gente pode pensar em algumas crianças que têm diagnóstico, né? Vamos pensar em transtornos, né? No qual a gente precisa muitas vezes de medicação, que a gente precisa da intervenção, porque exatamente só o combinado, só, né, a terapia não vai funcionar. Então, realmente, imagina se a gente for pegar uma criança com transtorno desafiador opositor, né? Que é o TOD, tão falado, né? Realmente, tu vai agredir, e ele vai te agredir, e a tendência é que esse ciclo nunca termine, né? Então, a maior intervenção é conseguir exatamente o pai ter essa consciência de que o porquê que o comportamento do meu filho está me irritando tanto, talvez seja porque ele está me desafiando, porque ele está me testando, e faz totalmente parte do desenvolvimento, o testar, o bater de frente, o ver até onde vai a tua paciência, né? Então, faz parte do desenvolver, porque ele está aqui ampliando, né, as capacidades dele para ver até onde é que eu posso, até onde eu posso, né? Então, como adulto, a gente precisa lembrar, nós somos os adultos. Às vezes a gente vai se irritar, a gente vai se chatear, a gente talvez vai perder um pouco o equilíbrio, mas a gente não pode externalizar isso colocando toda a nossa frustração, às vezes, de um dia, ou de talvez uma atitude que o meu filho está aqui me decepcionando com a atitude que ele está tendo. E aí a gente começa a trabalhar, inclusive, as nossas expectativas, né? Do filho perfeito, do filho que não erra, do filho que faz tudo certo. Ser criança é errar o momento todo. E se tem um momento que a gente precisa errar, é na infância e na adolescência. Não que na vida adulta a gente ainda não possa, ainda podemos, né? Mas é permitir que eles errem, que eles mudem de ideia, que eles experimentem, que eles tentem. E para muitos pais isso é afrontoso, porque eu não pude ter isso. Meu pai não permitia que eu testasse ou que eu tivesse essa liberdade. Então, esse caminho, né, entre tu permitir e tu dar limite, isso tem muito a ver com amor. Quanto mais eu amo, mais limite eu dou. E quanto mais limite eu dou, mais eu dou consequências para que o meu filho entenda que aquela atitude dele não foi adequada. E aí aqui, parece muito bonito, né? Mas aí aqui o bater, ele nem entra em consideração. O grito, ele nem entra mais em consideração, até porque a função do grito no nosso cérebro é coagir, é ligar o nosso sistema de alerta. Então, se o filho está indo botar o dedo na tomada, tem que gritar mesmo. Grita porque ele vai ficar parado. Mas agora, se eu estou tentando ensinar um novo comportamento, tu gritou a primeira frase, o resto todo, ele está ouvindo em outro idioma. Porque tu fica ali gritando, tu pode ver, não ouvi nada do que tu falou. Não vai fazer diferença. E aí está ali a mãe se esgoelando, gritando, batendo cada vez mais forte, e a criança com um comportamento cada vez pior, né? Então, exatamente, trabalhar a comunicação, trabalhar a consequência. E, claro, em muitas famílias, para muitos pais, isso é muito difícil. E aí precisa de um profissional para dar a mão e dizer, tu está no caminho, né? Eu percebo muitos pais muito inseguros em relação a isso. Será que eu posso tirar o celular do meu filho? Será que eu devo botar o horário para dormir? Será que eu tenho que ter horário para acordar? Será que todo mundo tem que comer sentado ali na mesa? Será que eu tenho que exigir que ele coma uma verdura, ele pare de tomar refrigerante? Sabe, tantos, parece tão óbvio, mas eu não quero ferir o direito do meu filho. Não, isso não está ferindo o direito, porque quando tu permite que isso não aconteça, pelo contrário, a gente está ferindo, né? Quando eu não ofereço essa oportunidade de mostrar para o meu filho que existe um limite, né? Existe um portãozinho onde eu tenho que pedir autorização para abrir, eu estou formando um ser humano que nunca vai conseguir dar conta disso, né? E que provavelmente vai lidar com violência com outras pessoas. E aí são, às vezes, os nossos colegas de trabalho que não nos batem, mas nos agridem o tempo todo, né? Emocionalmente, verbalmente, né? São mais sutis, gostam de ser irônicos, porque gostam sempre de destratar o outro para colocar a sua frustração em cima do outro. E aí, às vezes, vai pensar, não mudou? Não alterou? Claro que fez, né? Não morreu, mas alterou. Fique à vontade, secretário. Então, vou bater em cima daquilo que eu falei na primeira vez, mas agora
também pelo que a psicóloga falou para nós, que eu volto a falar da questão dos projetos que a gente pode ter. Eu vejo hoje que esses pais que a gente está falando aqui, que tem essa dificuldade na educação, na criação do filho, nós poderíamos inserir eles, até na questão da sacola econômica, que tem hoje grupos de 200 pessoas participando, tem um grupo de 200, mais 200, mais 200. Então, fazer um trabalho só com os pais, nesse sentido, de fazer eles mudar a visão, a concepção da questão dos filhos. Por quê? Porque a prática deles estão fazendo, vai parar lá no Conselho Tutelar, e aí a gente podia levar para os psicólogos, as pessoas que podem ajudar nesse sentido, e fazer esse trabalho de conscientização, de uma nova forma de lidar com os filhos e tudo mais. E acho também, né, que lá na questão da educação, poderia-se também na escola, daqui a pouco, quem sabe, uma escola de turno integral, trabalhar essas questões no adolescente, porque daqui a pouco fica uma adolescente grávida, que não está preparada também, e que tem os seus problemas pessoais de adolescente, que já está com o filho nos braços para criar, e que às vezes tem algumas reações também, que nem, vamos dizer assim, que existe culpa da parte dela, mas é um despreparo que ela não foi treinada para aquilo. E talvez na escola também fazer esse trabalho de conscientização, de quando resolver ter um filho, isso seja uma coisa bem pensada, programada, desejada, né? Porque às vezes querem fazer sexo, porque acaba numa gravidez, mas não queria gravidez, não queria ter um filho, queria apenas fazer sexo, que é natural. Os adolescentes, né, hoje está cada vez mais adiantadas as questões. Então, fazer um projeto grandioso, por exemplo, que o nosso município pudesse servir até de exemplo para muitas outras questões, assim como a gente acha que precisa prevenir, por exemplo, a saúde, o problema da saúde de algumas crianças hoje em condições de dificuldade econômica, que às vezes os pais têm tanto que se preocupar e que às vezes não dão importância para algumas deficiências que estão acontecendo. Às vezes a gente chega na casa deles, a gente nota a deficiência da criança, e eles estavam achando aquilo que uma coisa que é normal, porque às vezes a mãe já tem um pouquinho de deficiência, o pai tem uma outra dificuldade, e eles começam a achar que aquilo é normal. A gente que detecta e começa a tentar encaminhar. O conselho faz isso, e a gente em algumas outras situações também se faz isso. A gente enxerga, tem algum problema aí. Quantas crianças já se recuperou? Eu trabalhava na questão da pastoral da criança, e nas visitas nas casas, que era mensal as visitas, a gente sentava, conversava com a família. Quantas crianças nós recuperamos porque a gente detectava a dificuldade? O pai e a mãe não estavam preparados, mas eles também tiveram uma criação anterior, que a gente está falando aqui, dos pais também despreparados, né, que não tinha essa condição de enxergar a visão do pensar o que é o melhor. Às vezes tem 8 filhos, 10 filhos, tem famílias que têm 8 filhos, 10 filhos, umas mulheres novas ainda. Então, tem umas que a gente vê assim que a educação exemplar, a higiene da casa, a forma da família ser feliz, porque tem todos aqueles filhos, como se fosse assim, um tipo de um comprometimento que tem com aquela família, e outros simplesmente desleixados, assim, que estão ali, parece que são só reprodutor, né? Que parece que aquilo é uma coisa que não tem um controle. Eu acho que a gente podia preparar melhor, ia dar menos problema lá para o Conselho Tutelar, para a assistência social, para tudo. Se nós cuidar das crianças hoje, talvez a saúde vá ganhar muito no futuro daquela pessoa. Quando ela se tornar adulta, ela já está resolvida as dificuldades dela. É mais fácil de resolver. E aí nos outros setores a mesma coisa, na educação, em todos os sentidos, mostrar a importância que a educação pode transformar a vida das pessoas. Muitas pessoas não têm essa visão, vivem naquele mundo. Tem pessoas que precisam muito, que a gente descobre às vezes, que alguém indica para a gente, que nem sabiam que tinha direito na assistência social, estavam passando dificuldade, passando fome, e não sabia que existia uma instituição. Então, vê como nós estamos ainda muito longe das informações chegar até as pessoas. Como a conselheira falou aqui, de que muitas vezes as pessoas procuram e não têm o entendimento real das coisas, estão totalmente fora. Quer dizer, mesmo com tudo isso que está acontecendo há todos os anos com o Conselho Tutelar, né? Com todas as questões que estamos trabalhando hoje, a questão da mulher, do adolescente, enfim, tudo, ainda não chegou a informação para todo mundo. Ainda falta chegar nas pessoas alguma coisa que podia ajudar a melhorar mais essa questão. E nós, eu penso como políticos, né, eu acho que a gente tem que repensar também coisas, não ficar parado assim, fazendo aquela mesma política de sempre, repetindo aquelas coisas que já estão velhas, antigas. Uma hora tem que passar por uma renovação, por uma transformação de alguém que olhe e pense diferente, que tente realmente fazer, agir as coisas, não ficar
nessa coisa assim, que está acomodado, todo mundo está acomodado. Acho que talvez os agentes políticos, a sociedade, as famílias que necessitam, porque o pensar na criança e no adolescente hoje eu acho que é extremamente importante. Acho que a gente tem que fazer um trabalho muito sério com relação a isso, para ter menos gravidez indesejada com adolescentes, né? Ter um controle maior de que quando eu quero ter um filho, e é possível fazer isso, a gente sabe que hoje, mais do que nunca, estamos vivendo um momento que a gente pode fazer isso com maior tranquilidade. Mas precisamos nos movimentar nesse sentido. Eu penso que cada encontro da Semaneca e de outras questões que falam sobre isso pode ajudar a conscientizar as pessoas, né, para que haja uma melhora muito grande nesse quadro que se tem hoje. O que se vê hoje é aumentando muito o número de pessoas necessitadas, de crianças problemas, de adolescentes complicados. A gente vê que está aumentando. Os recursos públicos, eles são sempre os mesmos. O que acontece? Está cada vez tendo menos recursos para atender todo mundo. E nós deveríamos fazer um trabalho preventivo, né, na educação, na saúde, na assistência social, de todos os sentidos, para que começássemos a gastar menos, porque a gente está investindo na criança. Lá no futuro, ela vai dar o equilíbrio para que a gente possa atender todo mundo que precisa, sem ter esse caos todo que a gente está vendo. Com o jeito que vai hoje, cada vez vai ser pior. Os recursos estão lá, e aumentando as demandas, e cada vez menos dinheiro para atender todo mundo. Vai ter que estar escolhendo quem é que vai atender, ou os casos mais piores. Quer dizer, é difícil, né? Porque se a pessoa não tem condições, e nós não temos condições de gerar emprego para essas pessoas, tem que ter uma renda compatível que faça com que ela consiga se manter no básico, né, que é a água, a luz, a alimentação, essas coisas que são básicas para dali a pessoa poder, quem sabe, se quiser ambicionar um pouco mais, e nós instigar essa ambição, sair a procurar mais alguma coisa para ela, né, sem medo de perder essa renda, porque o problema, eu não quero fazer um curso, eu não quero esse serviço, porque depois vou perder lá, não vou poder voltar para o projeto. Né? Mas é isso. É importante o que o secretário fala, da gente otimizar os recursos que a gente tem, né? É importante implementar ações efetivas, investir de fato naquilo que é importante, né? E mais do que isso, assim, a questão da humanização, né? Em todos os locais onde a gente faz esse atendimento à criança, onde a criança é acolhida, e aí eu vejo que a escola realmente também tem um papel fundamental neste processo todo, né? Porque tudo acaba se manifestando lá no interior da escola, né? São os comportamentos, é a falta do limite, os conflitos, tudo desemboca onde? Lá no interior da escola. Né? Então, é preciso investir também nessa questão da educação para que ela possa dar conta dessas questões, que não vai dar conta nunca, né? Porque, na verdade, nós, e aí eu falo como professora também que sou, né? A gente sabe o quanto é difícil lidar quando tu vê a criança com fome, quando tu vê os direitos dela violados, quando tu sabe do abuso sexual, que é uma coisa muito séria também, e a gente trabalha aqui sobre isso, aqui na Câmara, né? E essa semana é justamente para isso, para discutir, para refletir, para pensar sobre o que nós temos e o que nós queremos para as nossas crianças e os nossos adolescentes, né, da nossa cidade. Então, eu acho que é por aí que a gente cumpre o nosso papel, né? Enquanto também aqui, pessoas que provocam todos esses momentos de debate e discussão, né? A escola, Paula, está muito distante de ser só educação, né? Eu vejo a escola hoje, assim, a gente participa bastante, né? Eu acho que eles acabam acolhendo todas as demandas, né? E não tem perna para tudo. Às vezes, assim, me dá uma tristeza de ver a situação de cada escola, com cada aluno, porque não sei se é uma qualidade nossa aqui das escolas, mas aqui o aluno ele não é só um número, só um nome, né? A gente vê da equipe diretiva das escolas uma responsabilidade muito além, né, do que uma escola tem. Mas, então, eu vou falar sobre a questão do artigo 18, primeiro, dizer assim, que cada vez que eu escuto a Jéssica, eu fico pensando, por que eu não escutei antes, quando meus filhos eram pequenos, né? Acho que teria amenizado tanto. Não, mas quero. Quero muito ser vó. Né? Porque, assim, às vezes é pela ignorância que a gente tem, pela falta do conhecimento de como agir, que a gente comete erros, né? A minha filha tem 33, o mais novo tem 22, e muitas violências eu cometi, né?
mas não foi achando que eu estava cometendo um crime, né? Foi achando que eu estava educando, né? Como é bom a gente poder compartilhar os conhecimentos. Quanto ao artigo 18, ele era um artigo muito sucinto no Estatuto. Com a questão do Bernardo, né, do caso Bernardo, acabou que essa lei ela incluiu o artigo 18A e o 18B, que fala, que discrimina direitinho o artigo físico, o castigo físico, que é o sofrimento físico, lesão, tratamento cruel e degradante, que é o humilhe, grave ameaça e ridicularizante. O que acontece com isso? Nós, no Conselho Tutelar, a gente recebe bastante denúncia, né, da violência, e as nossas abordagens, elas são muito específicas, né? A gente encaminha a criança vítima para o CREAS, que é quem faz toda essa abordagem com a família, toda essa questão de violência, e que acho que cabe muito na questão do que o secretário falou, de conseguir trabalhar as famílias, porque o CREAS, eles têm, especificamente, assim, eles conseguem fazer uma estatística de quantas famílias foram encaminhadas por questão de violência, né? Eles prestam os atendimentos lá, que é um atendimento psicossocial, onde tem, inclusive, um advogado que possa orientar as famílias a parte legal, né, da situação. Mas o que me preocupa mais? Todas essas violências, elas refletem numa ocorrência policial, né? Onde os pais ou quem foi o violador do direito vai responder. E acho que isso é uma coisa muito triste, assim, é um pai responder uma ação, né, criminal porque bateu no seu filho, né? E que nem a Jéssica falou, não é uma palmada, né? A gente meio que polemizou a questão da lei da palmada, mas não é uma palmada, é muito mais que uma palmada, porque exatamente como a Jéssica falou, eu cheguei cansado do trabalho, eu tenho conta para pagar, o meu dinheiro não vai dar para pagar as contas, e aonde que eu vou responder? Quem é que vai levar o pênalti, que nem a gente fala, né? É o meu filho que às vezes veio ali pedir um minuto de atenção, um pai, vamos brincar, ou mãe, vamos brincar, né? E quer atenção, porque eles querem atenção, né? Os adultos querem atenção, porque que as crianças não vão querer? E daí um pai, às vezes, responde criminalmente, que não vai ser resolvido criminalmente o pai responder, né? Não vai, é questão de construção, de consciência, né? De que a violência não leva a nada, mas, infelizmente, a gente teve casos Bernardo, né? E que ele não foi ouvido por ninguém. Por isso a lei acaba mudando, né? E sendo mais punitiva. Mas concordo totalmente com o Luiz Paulo de que está na hora da gente fazer talvez uma força-tarefa, né? Que possa também olhar como ter um olhar preventivo, que hoje a gente não consegue. Não consegue. O máximo que o Conselho Tutelar consegue é participar desses eventos que a gente faz em datas comemorativas, mas a gente não consegue fazer um trabalho preventivo, né? Políticas públicas. E não só políticas públicas da rede municipal, né? Políticas públicas no geral, que atendam às necessidades das nossas crianças e adolescentes e que a gente sabe quais são, né? Outra coisa que eu acho, a questão do comprometimento. Eu, como profissional, eu tenho que ser comprometida. Eu não tenho que me importar se eu vou atender 10, 20, 30 pessoas num dia. Eu tenho que saber que o meu trabalho é de qualidade. E o meu objetivo é terminar com aquela violência, né? E que não vai ser hoje. Aquela violência momentânea, aquela situação de risco da hora, eu vou conseguir acabar. Mas, se não for um trabalho de qualidade, amanhã ou depois ele vai acontecer de novo, ele vai se repetir. Então, o trabalho ele tem que ser construído em rede, comigo, Conselho Tutelar, né? Com o CREAS, com o CRAS, com a saúde, e isso a gente consegue lá no Conselho Tutelar. A gente já teve bastante dificuldade, mas a gente consegue. Mas o que eu vejo? Às vezes, eu, Conselho Tutelar, fiz algo, a escola fez algo, o posto fez algo pelaquela mesma família, e que a gente podia juntar, que nem a gente chama quando o Conselho Tutelar, discutir um caso e tratar ali pontual. O que a gente vai fazer? Isso, a gente vai fazer aquilo, é isso que falta, né? E a gente costuma justificar isso por falta de tempo.
talvez a gente tenha que parar e, a partir de agora, a gente priorizar isso, né? Parar de ser bombeiro, que nem diz o Luiz Paulo, porque realmente é isso, a gente tem que... O trabalho, ele precisa ser articulado, e é isso que diz o Estatuto, inclusive com o Judiciário, com o Ministério Público. O trabalho precisa ser articulado em rede, e talvez esse seja o nosso grande desafio, né, para que as coisas aconteçam. Exatamente. Só para dando um gancho, vocês já falaram tudo, a rede tem que funcionar. Todos nós, e essa ideia da gente criar um projeto é excelente. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Se unir e tocar o barco. Não apagar incêndio. Sim, pode falar, Cátia. Nós temos só a questão do horário, mas já pode falar e pode fazer suas considerações finais já, porque a gente já está atingindo o tempo, né, da nossa participação. Se deixar por nós, a gente fica aqui o dia todo, né? Acho que um dos desafios também é a questão do poder público, essa questão da mudança dos profissionais. Eu acho que acaba com que a gente se perca um pouco também, né? Puxar um pouquinho a brasa para o meu assado, meu trabalho de conclusão do serviço social foi exatamente essa questão das fragilidades das redes. Então, a gente começou a fazer encontros em que cada equipamento se apresentava e explicava qual eram as suas atribuições. E o que terminou o trabalho era exatamente nessas discussões de casos na rede e na redinha, que daí a gente fazia específicos. Se esse meu direito violado dessa criança e adolescente tinha a ver com a saúde, a educação, o conselho tutelar, então esses 3 equipamentos se reuniam e discutiam, faziam uma trajetória de como iria, né, desenvolver essa questão. Só que com a questão que a gente convive com essa transferência de pessoal, acaba que isso a gente não consegue fazer, né? Acaba se perdendo. Hoje mesmo a gente tem a Claudinha, até quero mandar um beijinho para ela, que é a nossa psicóloga que atende o Conselho Tutelar, todas as nossas demandas. A Cláudia está hospitalizada, porque ela está gestante, e a gente não tem quem substitua ela. Então, já vai ter uma dificuldade nos atendimentos daqui para frente, né? Que a gente sempre tem que ter uma carta na manga, e que isso a gente sabe que vai ocasionar bastante transtorno, né? Mas acho que é isso, a gente não pode desanimar, a gente tem que ter esperança, acreditar, né, num futuro melhor, contribuir, se dedicar para que as coisas aconteçam, né? Obrigada. Bem, eu, para encerrar, gostaria de ver que a conselheira já está até reivindicando alguma coisa, vou ter que ver o que a gente pode fazer. Contratação temporária, vamos ver essa questão. Mas, assim, o que eu digo também é que a questão de nós hoje ver a importância de envolver os pais nessa questão, e aqui hoje foi bom ter vindo aqui, não só pelo que o assunto é extremamente interessante, né? Espero que muita gente possa ver o que a gente está falando aqui hoje. Acho que a cabeça das pessoas trabalha alguma coisa quando ouvem, né? Mas saio daqui pensando que essas famílias que nós atendemos lá no CRAS, que tem essas reuniões mensais, poderá já começar, de repente, levar pessoas para ter essas conversas de conscientizações, entendeu? De nós poder falar lá dessas questões. Eu acho que vai ajudar bastante. E digo para vocês que, às vezes, como ela falou na punição para os pais, às vezes o pai, ele não está fazendo, quando ele faz algumas coisas com relação aos filhos, ele não está intencionalmente querendo fazer aquela maldade. Muitas vezes, como ela falou, está cheio de problema de conta, não tem um alimento para dar para o filho, e olha para o filho, eu vejo muitos pais sofridos porque os filhos estão com dificuldade, né, passando trabalho. E essa coisa de se sentir assim, impotente para resolver aquilo de imediato, como a gente costuma ir no mercado, escolher a marca do produto, qual o produto que eu quero, essa coisa que a gente dá sacola, eu discordo um pouco, eu acho que a gente tem que dar o dinheiro, eles vão lá com o cartão comprar que nem nós, vai no mercado, compra o que ele acha que ele precisa, o que ele gosta, o hábito familiar, não sei. E aí eu acho que essa angústia que dá no pai, às vezes, faz com que ele vai acumulando essa questão dos sentimentos dele, que ele não consegue viver a própria vida dele, que eu acho que o pai e a mãe têm que ter a vida própria, embora cuidar dos filhos, eles começam a perder a identidade deles mesmos,
E aí tem essa questão dos problemas, que daqui a pouco, quando explode em cima da criança, e às vezes vai bater nela até como se estivesse batendo num outro adulto. Botar aquela raiva para fora, aquela dificuldade toda que mal está trabalhada na pessoa. Então, a gente pensando assim, acho que teria que contratar, acho que uns 100 psicólogos para ajudar a resolver isso, né? Mas não se tem tudo isso. Mas eu acho que a gente pode começar a trabalhar em grupos maiores, ou pegar os casos mais complicados, mais graves, de repente, então, se dedicar especificamente com esses profissionais, mas palestras para abranger um maior número de pessoas. E falar disso que a gente está falando aqui hoje. Vai conscientizando aos poucos. No mês tem uma palestra, no mês seguinte tem de novo, e aos poucos nós vamos chegando onde a gente pode melhorar muito as coisas, né? Porque na minha cabeça hoje o que passa sempre assim, eu quero parar de ser bombeiro, mas eu preciso da colaboração. E aí eu vejo todo mundo trabalhando de bombeiro, ninguém... Na saúde eu estava falando com o pessoal, nós temos que parar de ser bombeiro, gente. Como é que nós vamos se organizar para isso? E foi, muito pouco se avançou. Muito pouco se avançou. Todo mundo sempre de bombeiro. Chegando no fim do dia, estão tudo extenuado, não conseguem projetar, não conseguem desenvolver algo realmente que possa influenciar para melhorar as coisas dali para frente. Bombeiro... só apaga incêndio, depois fica tudo lá para resolver como é que vão fazer, o que vão reconstruir, né? Então, a mensagem final que eu deixo seria essa, que a gente se una, que a gente tenta resolver isso em conjunto, porque sozinho talvez fique muito mais difícil, né? Tem que ter uma consciência, chamar, inclusive, o prefeito para conversar, mostrar para ele, quem sabe ele não se agrada disso, né? Vamos pensar. Mas é isso, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite da Câmara de Vereadores, né, com relação a esse trabalho da Semaneca que está sendo feito, que é muito importante. Espero que seja um sucesso no final aí, porque possa resolver, ajudar muitas pessoas. Muito obrigada, Luiz Paulo, pela tua fala. Débora, vou passar para ti fazer uma fala de encerramento. Eu quero agradecer o convite do Condica por estar presente aqui nessa Semaneca essa semana. E quero falar que a gente está, sim, à disposição com dica, podem nos procurar, nós temos reuniões mensais, inclusive seria hoje, tem o site, vai ser na próxima semana, porque essa semana a gente está aqui, vai começar a Semaneca, né? E o Condica está à disposição, sim, o que vocês precisarem, a gente está aqui para ajudar, para conversar, podem participar, convidamos a sociedade civil, as reuniões estão abertas. E agradecer. Jéssica? Eu agradeço, né, o convite, esse privilégio de poder estar aqui construindo, né, novos conceitos, né, e exatamente daquilo que parece óbvio, né, nós juntos conseguimos aqui olhar para a família, né, de uma forma acreditando mais nela, né. Então eu agradeço muito de poder estar aqui, né. Achei genial, né, e vou te dizer que eu até compartilho da mesma ideia que tu trouxe de escola de pais, né. Eu acredito que tanto se estuda, né, e talvez lá na graduação, até então eu levei bastante tempo para me formar. Me formei e ainda continuo estudando, e eu acredito que até o final da vida a gente vai estudar, não tem muito o que fazer mesmo, né? Eu acho que trabalhando com seres humanos não tem como ser diferente. E para a nossa profissão a gente tem pós-graduação, mestrado, doutorado, todo esse processo, e para construir o futuro e criar um outro ser humano a gente não faz isso, né? Nós não procuramos uma formação para ser pai e mãe porque parece que vai ser inato, vai ser instintivo, né? E na verdade não é assim que funciona. Para tudo nós precisamos aprender. Para exercer a nossa profissão, a gente precisa estudar muito, a gente precisa entender o que a gente está fazendo, o que a gente precisa melhorar. Então, eu normalmente gosto muito de dizer isso para os pais. Não é feio não saber, né? Não é obrigado a saber tudo. Às vezes, quando a gente traz alguma coisa, nossa, quanto tempo eu estou estudando, e mesmo assim, às vezes eu chego diante de uma situação, como que a gente vai lidar? Então, exatamente, talvez fique esse convite, né, para que os pais possam pensar nisso e pensar que é preciso se capacitar. E talvez essa ideia, né, de se ter uma escola de pais, de ter um treinamento talvez inicial, mais emergencial, né, de como diminuir conflitos, de como diminuir a violência dentro do próprio lar, né, pensando aí nas famílias que talvez já estão com adolescentes, onde o comportamento já foi fortalecido, a gente precisa reduzir danos, né, porque uma família que foi vivendo de violência sempre, às vezes o adolescente ele é maior que o pai e
mãe, eles começam a agredir os pais, porque assim eles foram educados, né? Mas é preciso que se tenha uma consciência, né? É todo um processo. Normalmente eu sempre gosto de pensar, mudança de comportamento, ele é um processo. Quantos anos a gente pensa da mesma forma para que um dia, numa palestra ou numa fala, tudo seja mudado? Não, a gente precisa entender que é um processo, além de um processo de vínculo da família, acreditar que aquilo que a gente está trazendo como oferta vai funcionar, né? E realmente funciona quando a gente tem uma constância, quando a gente tem uma rede que nos ajuda, que nos dá esse suporte, né? E eu acredito que fica aqui essa reflexão, né, dos pais poderem entender que talvez eles não vão saber fazer tudo e que talvez é preciso desconstruir toda uma educação para construir uma nova educação. E que bom que comece da nossa geração, né? E a gente também vai errar, né, como avós, né, como vocês falaram, nós vamos errar, mas nenhum pai, nenhuma mãe erra de propósito, né? Salvo as exceções, que talvez a gente possa incluir algumas exceções, né? Mas normalmente a gente erra tentando acertar. É no amor que a gente tenta disciplinar ou tenta chamar atenção, porém a gente precisa pensar que a violência não pode ser a nossa primeira opção. Na verdade, ela não deve ser a nossa opção, né? E para que a gente consiga resolver as coisas de forma mais afetuosa dentro da nossa casa. Então, né, esse primeiro dia de Semaneca traz essas reflexões aqui, as falas dos nossos convidados. A gente fica pensando do tamanho da responsabilidade de cada um de nós e de todos que estão nos assistindo, né, para com esse tema. Quisera nós não termos que estar aqui discutindo os direitos das crianças e adolescentes e que elas tivessem esses direitos assegurados naturalmente, né? Mas, enquanto houver a violação de direitos, nós estaremos, sim, fazendo a nossa parte, né? Quero só parafrasear aqui Paulo Freire, quando ele diz que nós precisamos ter esperança. Não do verbo esperar, né? Mas da questão da possibilidade da gente fazer acontecer, da gente lutar, da gente buscar, da gente trazer para a prática aquilo que nós acreditamos, né, de um projeto para as crianças e para os adolescentes. Porque nós precisamos cuidar do nosso futuro, né? O futuro da nossa cidade, as nossas crianças, os nossos adolescentes que precisam tanto de nós, do poder público, né, da família, enfim, de todos nós que temos esse compromisso, né? Então eu quero agradecer a Débora Cassol, que representa aqui o Condica, também a Kátia Krever, que representa aqui, né, o Conselho Tutelar, o colegiado. Agradecer ao nosso secretário de Assistência Social, Luiz Paulo, também a Jéssica, que já está sempre conosco. Não poderíamos fazer uma Semaneca sem que a Jéssica, né, não estivesse presente, porque já é a nossa convidada sempre muito especial também. Então, agradecer também à comissão que está organizando aqui da Casa Legislativa, na pessoa da Kátia, né, da Rafaela, também da Sandra e outros tantos que nos dão esse suporte, né, a própria Drica também e outros tantos que, sem eles, a gente não estaria aqui fazendo essa transmissão e esse trabalho que a Câmara cumpre, né, com muita responsabilidade e compromisso, porque é o nosso dever, né, e o nosso compromisso mesmo. Então, quero desejar a todos um bom dia, uma boa Semaneca e que a gente possa continuar priorizando as crianças e adolescentes da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, né? Com políticas públicas, que isso é fundamental. Então, um beijinho para as crianças e adolescentes que estiverem nos acompanhando também, né? E recomendem este momento, esse espaço para outras tantas pessoas poderem assistir e ver quanto a gente complementa uma fala na outra e que demonstra aqui que nós todos estamos empenhados, né, em fazer prevalecer os direitos da criança e adolescente. Muito obrigada, então.